Sejam bem-vindos a essa aula, que nós vamos continuar o entendimento da ferramenta Obviously AI. Nós estamos nessa janela inicial. Perceba que nós temos o menu Predict, aqui você usa para fazer previsões. Aqui podemos observar os modelos que já foram criados e já foram salvos. Perceba que aqui nós temos um modelo que eu já havia treinado anteriormente. My Datasets, aqui você pode observar as bases de dados disponíveis e note que existem várias bases de dados disponíveis para uso dentro da própria ferramenta. Para você fazer os testes, não é necessário você carregar uma base de dados diferente. Temos os Sample Datasets com as bases de dados disponíveis, bases para classificação, para regressão e para séries temporais, que são as funcionalidades disponíveis na ferramenta no momento da gravação dessa aula. Aqui podemos acessar configurações sobre a sua conta e nesse último botão existem algumas notificações. Caso você queira fazer o download de alguma base de dados, nós podemos, por exemplo, acessar em classificação. Vamos acessar essa base, que o objetivo é prever transações bancárias fraudulentas. Clicando nesse botão, Download CSV, é feito o download do arquivo ou da base de dados. Eu vou mostrar como você pode fazer esse processo de carregar a base de dados. Aqui, inclusive, tem um vídeo que mostra mais detalhes sobre essa ferramenta. Vamos clicar nesse botão, ADD Dataset. Perceba que está disponível AutoML para trabalharmos com classificação ou regressão. Séries temporais está disponível somente no plano pago. Acessando essa opção, note que é possível carregar a base de dados de várias fontes diferentes, inclusive de bancos de dados, como o MySQL, o Postgre ou o SQL Server. Vamos utilizar o CSV Files e, na sequência, nós precisamos carregar o arquivo. É necessário seguir esses requerimentos para você carregar um arquivo que seja compatível com a ferramenta. Vamos clicar nesse botão. Eu vou selecionar esse arquivo que nós fizemos o download anteriormente. Clicamos em abrir, precisamos informar um nome para a base de dados. Eu vou chamar de fraude. Temos essa pergunta indicando se a primeira linha do arquivo CSV tem o nome das colunas. Nesse caso, é yes, e todos os requerimentos, de acordo com as indicações, estão satisfeitos. Marcamos a opção yes, clicamos em upload. Será feito o upload desse dataset diretamente para o ambiente. É importante salientar que atualmente no plano gratuito é possível carregar somente um dataset. Caso você queira carregar mais um, é necessário primeiramente apagar a base de dados existente. Temos um overview das colunas. Os tipos são automaticamente identificados pela ferramenta. Você também pode mudar os tipos de dados caso tenha algum tipo de erro. Temos essa opção Fit for Use. Se nós tivermos o Yes, indica que essa característica pode ser utilizada pelo algoritmo. Quando nós temos o No, indica que é um atributo que não é útil para as previsões. Essa é uma vantagem da ferramenta, pois não é necessário você fazer uma análise muito detalhada em todos os atributos. Esses dois atributos, que estão marcados como não, são os nomes das pessoas. O nome da pessoa que está enviando o dinheiro e o nome da pessoa que está recebendo o dinheiro. Logo na sequência, nós vamos visualizar mais alguns detalhes sobre os atributos dessa base de dados. O objetivo é prever esse último atributo que indica se a transação é uma fraude ou não é uma fraude. Essa previsão será feita baseada em todos os atributos,
como, por exemplo, o tipo da transação, e também temos esses atributos que indicam os saldos da conta. Dessa forma, é possível saber quanto dinheiro está sendo enviado para uma determinada pessoa. Podemos observar a distribuição dos dados, coluna Step, tipo da transação, se é uma transferência, se é um saque, se é um pagamento ou se é um recebimento. Podemos observar o Transaction Amount, o valor da transação, Sender Name, temos os nomes das pessoas, porém está nesse formato codificado. Sender Old Balance, qual é o saldo na conta bancária da pessoa que está enviando o dinheiro. O New Balance, quanto que ficou de saldo na conta depois que a transação foi concluída. Temos o Receiver Name, que é um atributo que não será utilizado para as previsões, que indica o nome das pessoas. Old Balance, ou seja, o saldo antes da transação ser concluída. E o Receiver New Balance, após a transação ser concluída. Por fim, temos o atributo que indica se é fraude. Existem 7.000 transações com fraudes e 7.000 transações sem fraude nessa base de dados. Com isso, nós já temos um overview sobre os atributos dessa base. Vamos clicar no Continuar. Precisamos escolher a coluna que será utilizada para as previsões. Nesse caso, é a última coluna. Na sequência, simplesmente vamos clicar em Start Predicting e, com isso, os algoritmos já estão rodando. Perceba que os algoritmos já foram criados, as previsões já foram feitas e o melhor algoritmo já foi selecionado. Internamente, a ferramenta fará o teste com vários diferentes algoritmos de classificação e vai retornar o melhor entre eles. Dessa forma, basta você utilizar esse modelo em produção. Não é necessário fazer nenhum outro tipo de análise. Podemos observar vários dados interessantes. O modelo chegou no Accuracy de 99,44%. Temos a indicação que a performance é boa e o algoritmo utilizado foi o LightGBM Classifier. O interessante é que você não precisa entender nada sobre a matemática desse algoritmo para saber que ele foi o melhor algoritmo entre todos os outros que foram testados. Nessa coluna Top Drivers estão os atributos mais importantes para a previsão. Nesse caso, é o Transaction Type, é o tipo da transação, se é um depósito, se é um saque ou se é uma transferência, enquanto que o segundo melhor atributo é o Sender Old Balance, ou seja, quanto de dinheiro a pessoa tinha na conta antes da transação ser efetuada. E também nós podemos observar o desempenho do algoritmo em cada uma das classes. Temos a classe não e a classe sim, não é fraude e é fraude. E é apresentado o F1 score para cada um deles. No final temos o quality igual a great. É interessante essas estatísticas, pois caso exista na sua base de dados alguma classe que não esteja com o desempenho tão bom assim, será mostrado nessa análise. Dessa forma, você pode fazer algum tipo de preparação nos dados. Temos também os atributos ranqueados de acordo com a sua contribuição para as previsões. Perceba que o atributo mais importante é o Transaction Amount. Não é o tipo de transação, conforme eu comentei anteriormente. É quanto de dinheiro que foi transferido. E perceba que esse é o atributo mais importante e nós podemos observar essas estatísticas bem interessantes. Perceba que nós estamos selecionando a classe não, quando o registro não é uma fraude
Ou seja, se o valor transferido estiver entre 0 e 500 mil, o impacto ou a probabilidade de não ser uma fraude é de 39,12%. E perceba que conforme os valores aumentam, a probabilidade de não ser uma fraude diminui também. Nós podemos, por exemplo, marcar o yes, ou seja, nós queremos saber se um registro tem características de ser fraude. Se os valores estão abaixo dessa faixa, temos uma probabilidade maior de não ser fraude. E quando os valores estão nessas faixas abaixo, a probabilidade de ser fraude é maior. Por exemplo, entre essa faixa de valores, existe uma maior probabilidade da transação ser fraude. Temos essa mesma análise para cada um dos outros atributos, considerando o saldo na conta da pessoa que está enviando a transação. Temos esse outro atributo STEP, o New Balance, o tipo da transação, ou seja, uma transferência possui uma probabilidade maior de ser um registro que possua algum tipo de fraude. Vamos mudar novamente para não, e se nós observarmos o tipo, se for um pagamento ou um saque ou um depósito, a transação tem uma probabilidade maior de não ser uma fraude. É bem interessante essas análises para você entender melhor como os atributos impactam o modelo. Acessando o Tech Spec, nós podemos observar mais métricas sobre o algoritmo. Primeiramente, temos a matriz de confusão, essa intersecção do yes com o yes, com esse valor de 1.337, indica que 1.337 registros que são fraudes foram classificados corretamente como sendo fraude, enquanto que 8 registros que são fraudulentos foram classificados como não sendo fraude. Com relação às transações que não são fraudes, 1.332 transações que são fraude foram corretamente classificadas como não sendo fraude, enquanto que 7 transações que não são fraudulentas foram classificadas como sendo fraudulentas. Também podemos observar o atual versus as previsões. É um outro gráfico que vai mostrar os 1.332 registros que não são fraudes, 7 que foram classificados errados, que são fraude, 1.337 classificados corretamente e 8 classificados incorretamente. É possível também fazer o download da Decision Tree, pois esse algoritmo que foi escolhido como o melhor é um algoritmo baseado em árvores de decisão. Você pode observar mais detalhes sobre a parte mais técnica do algoritmo. Por exemplo, o atributo que está na raiz dessa árvore é o saldo anterior da pessoa que está enviando o dinheiro. Se for menor ou igual a esse valor de 53.244, se for verdadeiro, é verificado o valor da transação. Se for falso, é verificado o novo saldo da pessoa que está enviando o dinheiro e assim segue-se sucessivamente para cada um dos nós dessa árvore até chegar no final na classe. Classe sim, que é fraude, classe não e assim por diante. E nós podemos observar mais detalhes sobre as métricas, o nome do algoritmo, o accuracy, aqui está arredondado para 100%, tem o accuracy nos dados de validação e nos dados de teste. Internamente, essa base de dados é dividida para que o algoritmo consiga fazer a avaliação. Temos o Precision, o Recall, o Area Under Curve, que é a métrica AUC. E aqui podemos observar mais alguns detalhes sobre a base de dados.
Aqui no final, temos a indicação que outros algoritmos também foram testados, porém, nós precisamos contratar o plano pago para nós termos acesso aos resultados dos outros algoritmos. Na versão gratuita, temos somente o melhor resultado. Por fim, clicando em Use Model, temos as informações de como esse modelo pode ser disponibilizado em um aplicativo. Você pode acessar a documentação e também alguns tutoriais. Basicamente, o código em Python é só fazer o import requests e colocar o link de acordo com o ID do modelo. E note que na sequência, nós enviamos os dados de acordo com os atributos da base de dados. Na sequência, é criada a variável headers com o API key, que é esse número que está acima. E no final, dentro dessa variável response, nós teremos as previsões. Também tem o código em JavaScript e também nesse formato CURL. Nós podemos fazer alguns testes clicando em Launch Model. Será aberta uma nova janela para simular uma aplicação na web. Note que é um visual bem interessante. Nós podemos fazer a alteração de alguns valores, colocando o New Balance, o Old Balance. Podemos selecionar, por exemplo, que é uma transferência, e clicamos em Predict. Perceba que, utilizando esses dados, o registro não foi classificado como sendo fraude, com uma probabilidade de 100%. É também possível fazer o upload de um CSV com vários novos registros. Dessa forma, você pode fazer as previsões em lote. Podemos mudar alguns dos atributos. Foi classificado como null, vamos colocar um valor menor. Também foi classificado como null, vamos colocar valores maiores, que a tendência é que maiores valores têm mais chances de serem classificados como fraude. Vamos mudar colocando vários valores. E eu vou mudar para transferência, que conforme nós vimos na análise dos atributos, tem mais chance de ser uma fraude. Colocamos mais alguns valores e com isso o registro foi classificado como fraude com uma probabilidade de 62%. É interessante que a ferramenta gera essa interface, que é uma interface bem amigável para que o usuário consiga interagir. E nessa outra guia temos as informações sobre o modelo, sobre as métricas. Com isso, fechamos essa aula, que você teve um overview sobre essa ferramenta e fizemos todos os passos, desde carregar a base de dados até mostrar os resultados para o usuário. Obrigado e até a próxima aula!